Urgente, galera. Moraes diz que não irá voltar atrás e bate de frente com Trump. Vamos conversar sobre essa entrevista do Alexandre de Moraes. Tá na nossa página já aqui do UOL, a entrevista do Alexandre de Moraes pro Washington Post. E é muito interessante, inclusive, o abre da entrevista fala sobre o jogo do Corinthians, né? Porque a gente também falou sobre isso. Como é que Alexandre de Moraes, em meio a tanto ataque, a tanta coisa que ele tá enfrentando, ele vai lá pro jogo do time. Ele é corintiano roxo mesmo, né? E ele foi pro jogo e a reportagem abre por aí falando um pouquinho sobre esses bastidores. Mas o foco mesmo é ele dizendo a respeito de que ele não vai recuar. Não vai recuar 1 milímetro. Foi o que disse Alexandre de Moraes nessa entrevista exclusiva. É muito raro o Alexandre de Moraes conceder entrevista, ele fala mais assim nos eventos, né? Mas essa foi uma entrevista que ele deu ao Washington Post e ele disse que foi, inclusive, apresentado como o juiz que não cede ao presidente Donald Trump. Isso aí, na verdade, é como o Washington Post o colocou. E o chamou, inclusive, de o xerife da democracia. O jurista mais poderoso da história do Brasil, foi o que definiu o jornal. Moraes afirmou nessa entrevista que não existe a menor possibilidade de ele recuar nem 1 milímetro sequer, apesar das sanções impostas contra ele. Disse Moraes, abre aspas, faremos o que é certo, receberemos a acusação, analisaremos as provas e quem deve ser condenado será condenado. Quem deve ser absolvido, será absolvido. E ao comentar as críticas dos apoiadores de Bolsonaro em relação à ação penal que tramita contra o ex-presidente na corte, Moraes disse que são narrativas falsas e que atrapalham o relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos, que são aliados históricos. Disse ele, eu entendo que para a cultura americana é mais difícil compreender a fragilidade da democracia. Por quê? Porque nunca houve um golpe de Estado nos Estados Unidos, mas o Brasil já teve outros, né? O Brasil já teve isso, teve anos de ditadura sob Getúlio Vargas, depois de mais de 20 anos de regime militar e inúmeras tentativas de golpe. Quando se é mais atacado por uma doença, você forma anticorpos mais fortes e busca uma vacina preventiva. Essas são algumas frases ditas por Alexandre de Moraes ao jornal Washington Post. Josias, o que mais te chama a atenção? Como é que você entende aí esse apelido que eles deram a Moraes, o xerife da democracia, ele é isso mesmo? O juiz que se recusa a ceder à vontade de Donald Trump. E ainda com as aspas, faremos o que é certo. E aí, Raquel, o que significa uma entrevista como essa? Que tipo de resposta isso é ao próprio Trump, que vem, né, trazendo sanções ao Brasil, cometendo sanções ao Brasil por conta até de Alexandre de Moraes? Fabiola, a percepção que dá, a análise que a gente consegue fazer é que o ministro aceita dar essa entrevista para esclarecer para o público americano, acho que não apenas para Donald Trump, né? Porque o presidente americano deve ser ali bem assessorado e sabe já quem é a figura de Alexandre de Moraes, mas para esclarecer para o público americano uma percepção que a gente que está aqui no Brasil, a gente já tem de uma forma muito clara, de que os esforços da família Bolsonaro não vão surtir efeitos no julgamento, certo? O que o ministro está dizendo é o que a gente já sabe, o que para nós aqui é o óbvio, que não vai mudar o curso do julgamento, não vai mudar o que está ali em termos de provas, não vai mudar a decisão dos juízes do Supremo. O que a movimentação da família Bolsonaro ou as sanções do Donald Trump poderiam ter algum efeito é no Congresso, né? Na medida em que ajudassem a passar algum movimento de anistia ou algum tipo de socorro do Congresso ao Bolsonaro, e nem isso funcionou, né? A gente viu que houve um movimento nesse sentido, houve uma revolta ali dentro do Congresso Nacional, mas isso logo isso foi desvanecendo e o Centrão abriu mão disso daí. O próprio Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, já estava falando contra a anistia na semana passada. Então, Alexandre de Moraes, ele dá um recado externo para o público americano e para a Casa Branca de algo que aqui no Brasil a gente já sabe, de que todo esse esforço de Donald Trump não vai influenciar no julgamento de Jair Bolsonaro. Agora, o próprio Trump, ele faz do julgamento de Bolsonaro um trampolim político, né, para sobretaxar o Brasil, até mais do que outros países, algo que ele já está fazendo ao redor do mundo. Agora, tem alguns trechos preocupantes na entrevista do ministro. Esse termo que você forçou, né, que é o defensor da democracia, é um termo que o presidente Lula usa para falar dele. É um termo que, na guerra política que se estabeleceu no Brasil, na polarização que se estabeleceu no Brasil, o Alexandre de Moraes se tornou essa figura. Isso desde o esforço ali que vem sendo feito desde da tentativa de golpe, isso numa maneira muito concreta naquela época. O Supremo teve um papel muito efetivo e muito importante, mas isso ao longo do tempo, à medida que o Brasil vai se distanciando disso, ele vai sendo apoderado pela esquerda como um discurso político. E aí o que mais me preocupa é o final da entrevista do ministro, em que ele diz, vou até pegar aqui, ele fala ali: enquanto houver necessidade, concluiu, o inquérito continuará.
Ele provavelmente está falando do inquérito das fake news, um inquérito que começa naquela época, que já se prolonga há muito tempo e que a gente espera, na verdade, a gente espera que toda essa situação ela tenha uma conclusão agora com o julgamento. Né? Houve toda uma tentativa da família Bolsonaro, ou pelo menos é isso que as provas estão colocando, de desestabilizar a democracia brasileira. Isso foi investigado, isso está sendo julgado e muito provavelmente você terá condenações. Se todo o sistema judicial funcionou como deve funcionar e as pessoas forem punidas e isso funcionar como exemplo, a gente espera que o Brasil vire essa página. Né? Que todos os lados do espectro político passem a respeitar isso. Que você tenha candidatos que se coloquem, já que Bolsonaro está inelegível, respeitando a democracia. Quando o Alexandre de Moraes coloca que o inquérito continuará ad infinitum, ou enquanto houver necessidade, é como se o poder que dele emana, como esse defensor da democracia, também fosse continuar ad infinitum. Né, com todos os excessos que a gente sabe que acontece, né, que já aconteceram em diversos casos, né, onde o ministro ultrapassa um limite. E o Brasil não precisa mais disso. O Brasil precisa, em algum momento, chegar ao fim dessa história, desse embate, e para poder caminhar, para poder as coisas andarem no Congresso, para poder reformas passarem. O Brasil precisa virar essa página e não virar essa página da maneira como que se diz que foi virado lá atrás na ditadura militar, sem punição a ninguém. Não, dessa vez estamos fazendo diferente, certo? Estamos julgando, estamos olhando, vamos condenar. E depois precisamos virar a página. Então esse inquérito não pode continuar infinitamente.